Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje, quero trazer um review desta obra, As Origens Judaicas do Novo Testamento, um estudo do judaísmo intertestamentário. Então, antes de nós entrarmos no conteúdo deste livro, eu quero lhe fazer o convite, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando também. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que eu subir no canal, dos vídeos novos. E também não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos, suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai ajudar o irmão em sua caminhada cristã e também vai ajudar o canal a crescer. Também, querido, não deixe de comprar os seus materiais teológicos pelo nosso link de afiliado da Shopee, que se encontra na descrição do vídeo. Comprando pelo nosso link, você ajuda o canal a se retroalimentar. Compra 100% garantida, você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai estar abençoando o canal. Tem muitas pessoas do canal comprando pelo nosso link que está na descrição. Então, compre e ajude o canal nesta crescente. Então, dito isso, vamos para mais um review no canal Origens Judaicas do Novo Testamento. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livro Origens Judaicas do Novo Testamento, um estudo do judaísmo intertestamentário, da Shed Publicações. O autor é J. Julius Scott Jr. Então, um livro muito bem falado aí por todos que possuem esta obra. Podemos ver a lombada aqui, a contracapa, vamos estar fazendo a leitura, que vai trazer assim as seguintes palavras. O professor Scott oferece a estudantes e pastores um excelente estudo sobre o judaísmo intertestamentário como período sua literatura e instituições serve como contexto para a melhor compreensão do Novo Testamento. O fato deste livro não só oferecer uma visão geral acessível dos dados, histórias, instituições, pensamento religioso, mas também procurar entender as ideias e controvérsias surgidas no judaísmo desse período, é o que o torna especialmente útil. Dá-se, portanto, ao leitor um acesso ao fenômeno complexo e diverso conhecido como judaísmo primitivo, do qual Jesus, Paulo e a maioria dos outros escritores do Novo Testamento fizeram parte. Gordon Fink traz essa palavra, um professor aí bem conceituado no Novo Testamento. Vai trazer também o senhor de Craig Blomberg, outro também professor no Novo Testamento. Em geral, o livro oferece um tratamento muito detalhado, mas legível de seu tema, claramente relevante para o estudante cristão, mas valioso para outros muitos leitores também. Julius Scott Jr. é professor emérito de estudos bíblicos e históricos da Wilton College Graduate School. É doutor pela Universidade de Manchester. Então, um livro que possui aproximadamente 426 páginas. Então, vamos aqui para o que interessa, para o conteúdo. É um livro que eu comprei há muito tempo, querido, porém eu esqueci de fazer o review dele. Esse livro, na verdade, ele ficou encostado por eu ter esquecido dele, mas todas as pessoas que possuem falam que é um livraço, tá bom? Então eu não vou falar que é um livraço, pode comprar. Eu vi muito review para adquirir esse livro, então se eu vi review, todas as pessoas recomendam, então eu estou fazendo review para encomendar este livro. Ainda que eu não tenha feito a leitura por completo, nós temos que ser sincero nessa parte, ser transparente, mas tem algumas partes aqui que eu quero estar fazendo a leitura para você ter uma ideia como esse livro trabalha. Então, tem um livro de capa brochura, porém de orelha, de ótima qualidade, ficha catalográfica, aqui uma folha de rosto, podemos ver aqui o sumário. Então vamos trabalhar aqui ilustrações, prefácio, abreviações, introdução e definições. A primeira parte ele trabalha as origens e o contexto do judaísmo intertestamentário, que vai trazer fontes de informação, a geografia da terra de Israel, visão geral do Antigo Testamento, ideias e instituições do Antigo Testamento, visão geral da história do judaísmo intertestamentário e do Novo Testamento. Segunda parte, as crises e respostas do judaísmo intertestamentário, as crises do século IV e VI, a resposta geral do judaísmo intertestamentário às crises, tentativas intertestamentárias de reconstrução das instituições. Isso aqui é a segunda parte já, né, do livro. No caso, tentativa intertestamentária de reconstrução das instituições tradicionais do Antigo Testamento.
escribas e tradição, apocaliptismo, divisões, seitas e grupo, a vida comum do Israel do século I. Pulando aqui, nós temos a terceira parte, o pensamento religioso do judaísmo testamentário, contexto dos costumes e controvérsias cristãos, o pensamento religioso do judaísmo testamentário, o fim dos tempos, o reino de Deus, a esperança messiânica, a aliança e lei no fim dos tempos, atitudes judaicas intertestamentárias em relação aos gentios, um epílogo e os apêndices que vai trabalhar os livros apócrifos do Antigo Testamento, os livros pseudopígrafos, tratado da Mishiná, do Talmud, da Tosefetá, a crucificação, a oração judaica diária, a exclusão de cristãos judeus, a literatura apocalíptica e as escrituras inspiradas, a interpretação da literatura apocalíptica e como funciona a erudição, uma bibliografia. Aqui nós vamos ter ilustrações como figuras, mapas e quadro, tá bom? Já pulamos aqui para o prefácio. Vamos ter aqui um prefácio bem extenso aqui, abreviações que vai usar neste livro, introdução e definições ao cristão contemporâneo e judaísmo testamentário, o judaísmo intestamentário um período distinto, o novo consenso sobre o judaísmo intestamentário, os princípios básicos compõem este estudo, uma nota sobre alguns temas. Então vai trazer aqui, ó, vou pegar esse segundo parágrafo aqui para nós dar uma lida, ó. Ao passar do Antigo Testamento, AT, para o Novo Testamento, NT, o leitor mergulha em um mundo radicalmente diferente. O idioma originário já não é o hebraico ou aramaico, mas o grego. O domínio político persa deu lugar ao romano, judeu, termo encontrado do começo ao fim de alguns livros do fim da era do Antigo Testamento, Jeremias, Esdras, Neemias e Esther, mas raramente em outras passagens. É um nome comum para os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. A palavra rei já não designa o monarca absoluto, e novos títulos administrativos, como etnarca, tetrarca e governador ou procurador, aparecem pela primeira vez ou assumem outro significado. O sacerdócio judaico é mais proeminente e seu papel é ampliado com o intuito de incluir a administração de questões civis e também cerimoniais. Então, vai trazer aqui essa transição. O judaísmo intestamentário, um período distinto, o novo consenso sobre o judaísmo intestamentário, os princípios básicos que compõem esse estudo, uma nota sobre alguns termos, muito interessante. E aqui nós já entramos diretamente na primeira parte desse estudo, que vai trazer aqui, deixar esse marcadorzinho aqui com o negócio do canal. Primeira parte, as origens e o contexto do judaísmo intestamentário. Querido, se você quiser adquirir seu material teológico, compre pelo nosso link que está na descrição do vídeo e ajude o canal nessa crescente. Fonte de informações, é um catálogo de fontes gerais. Vai trabalhar histórico e lendário, apocalíptico, testamentos. Então, um livro bem completo, bem acadêmico. Tá bom? Escritor judeu do século I, Flávio Joséfo, Filon de Alexandria. Então você pode ver que passa bem no período histórico mesmo, a geografia da terra de Israel, vai trazer as características físicas, divisões políticas no tempo do Testamento, a cidade de Jerusalém, o complexo do templo, com alguns mapas em preto e branco, mas vale muito a pena. Isso aqui enriquece o material. Divisões políticas nos templos do Novo Testamento, a cidade de Jerusalém, muito interessante, o complexo do templo. A visão geral do Antigo Testamento, começo, os patriarcas, o êxodo, conquistas, o juízo, o Reino Unido, o reino dividido, os exílio, cativeiro judaico, de Judá, o período pós-exílico. Então, é muito bem estruturado, tá? Para você começar a entender todo o contexto histórico ali, até fazer a transição para o Novo Testamento. Então, vale muito a pena esse material. Por que eu falo que ele é bom? Porque todos os que tem falam muito bem dele. É como eu falei no início do vídeo, nós temos que ser transparentes. É o material que eu comprei tem aproximadamente 2 anos. Como nós vamos comprando muitos materiais, eu achei que eu tinha feito review. Todavia, quando eu fui pesquisar no meu canal, não tinha um review dele e esse livro ficou parado, mas eu tirei para me ler porque eu estava vendo muitos reviews e falaram que ele é muito bom. Teologia, adoração no Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento. Então ele trabalha muitas coisas, lugar de adoração, líderes para adoração, sacrifícios, festas e festivais, purificação ritual, leis do kosher, profetas e reis, votos. Então é muito
completo. Ó, a visão geral da história do judaísmo testamentário no Testamento. Então, querido, ó, de 586 a.C., a segunda revolta contra Roma, 132 a.C., 35 depois de Cristo, ó, o período persa. Então você pode ver, ó, o período helenístico, Alexandre o Grande. Então já vai fazendo essa transição do período intestamentário. Eu quero o período ptolemaico, o período seleucida, o período asmoneu, macabeu ali, né? Então eu quero pular aqui. Eu tinha separado alguma coisa para nós estar fazendo leitura, mas vai ser na segunda parte. Ó, as crises e respostas do judaísmo testamentário, as crises do século 6 e 4, a crise do século 6, destruição judaica e babilônica, a crise do século 4, helenismo, civilização helenística e os judeus. Eu acho que é século 6 e 4. Né? A crise do século, destruição judaica e babilônica. Deixa eu ler a parte que eu separei com os irmãos aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Divisões, seitas e grupos. Samaritanismo, seitas ou partido dentro do judaísmo, fariseus, saduceus, herodianos, a quarta filosofia, comentários gerais, zelotes, sicários, essênios, escritores dos manuscritos do Mar Morto, os homens de Qumran, descoberta e controvérsia, tipos de literatura dos manuscritos do Mar Morto, a história de cura, comunidade de organização, as crenças da comunidade, cura e os essênios, entre outros. Então vai trazer todas essas seitas, o samaritanismo, que vai interessante, vai dizer assim, ó, 2 versículos do Evangelho de João revelam algo sobre as tensões entre judeus e samaritanos. De acordo com João 4,9, a mulher samaritana lhe perguntou a Jesus: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com o samaritano. A declaração da mulher reflete a tensão e a segregação social entre os dois grupos. Em João 8,48, os judeus lançam os piores insultos contra Jesus ao perguntar: não estamos certos em dizer que você, samaritano, está endemoniado? Por trás desse sentimento está uma longa história de relações tensas e aparente animosidade entre povos que dividiam a região montanhosa da terra de Israel, desde o vale de Esdrelon, no norte, ao Negueb, no sul. Então, James Purvis resume os problemas de origem samaritana com 4 perguntas. Quem era o samaritano? Como os samaritanos vieram a existir como comunidade religiosa distinta? Quando ocorreu a ruptura entre samaritano e judeu? Qual era a raison d'être teológica da comunidade samaritana? Então, uma pesquisa dos acontecimentos históricos envolvendo os samaritanos se mostrará útil. A grandeza salomônica desmoronou de forma veloz com a morte de Salomão, seu filho Roboão, ou cedeu durante o cisma. Israel, composto por quase 10 tribos do norte, rebelou-se contra a casa de Davi. Judá, as 2 tribos e meia do sul, permaneceu leal aos reis Davi, que governaram em Jerusalém. Jeroboão, o primeiro rei de Israel, tomou uma ação divisiva em termos religiosos, como também políticos e geográficos, por meio da criação de centros de adoração alternativos, sacerdotes e festivais. 1 Reis 12, 25 a 33. A semente da divisão entre samaritanos e judeus da era do Novo Testamento estava plantada aqui. Contém algumas palavras de Joséfo, Egesipo, Justino Mártir no Novo Testamento. Então, muito interessante, aos fariseus, bastante lá de rodapé, querido, uma folha totalmente branca, uma fonte média, tá bom? Mas muito boa para leitura. A folha branquinha, aos saduceus, aos herodianos. Os herodianos aparecem com os fariseus em Marcos 3,6, após a cura do homem, com a mão atrofiada, em Mateus 22,16, passagem que levanta a questão da legitimidade do pagamento de imposto a César. Em Marcos 12,13, os fariseus consultam para saber como pode prender Jesus. O nome dele os identifica como membro da família ou corte de Herodes, ou como defensor da dinastia. A quarta filosofia. Então são muito conteúdos bons, tá bom? Deixa eu adiantar aqui. Vamos entrar aqui na terceira parte. Terceira parte, pensamento religioso do judaísmo testamentário, contexto para os costumes e controvérsias cristãos. Vai ver aqui sobre a existência de Deus, ó, a existência da natureza de Deus, ó, o Shema, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4 é como Joseph Bolsevin observa, uma oração diária e uma confissão de fé. É uma afirmação daquele que existe, o ser cuja realidade não precisa ser provada. Ainda do Antigo Testamento, o monoteísmo permanece forte, que ela não se torne mais robusto no pensamento intertestamentário. Deus ainda é reconhecido como Criador e o ser que, por meio da sua providência, sustém a ordem criada. Sem dúvida, o Deus de Israel era o Deus da aliança que escolheu e redimiu o seu povo para si mesmo. Então, muita coisa boa, visão de mundo,
Muita coisa boa. Tem mais um texto aqui que eu separei aqui, ó, sobre a esperança messiânica, para nós vermos aqui, ó, a esperança messiânica, o Messias. Aqui está o tema, esperança messiânica, o Messias. Ao título A Esperança Messiânica, é melhor para este capítulo que o que possa implicar a visão unificada um tipo particular de Messias. As expectativas messiânicas eram tão diversas quanto qualquer outra parte do pensamento judaico testamentário, se não mais. Esses assuntos eram o centro da grande massa de noções confusas, emaranhadas e até contraditórias, das quais surgiram poucas convicções reconhecidas por todos. Um fator contribuinte foi a pletora de divisões do próprio pensamento judaico testamentário, mas a diversidade de pensamento sobre o Messias até pode estar presente no Antigo Testamento. Títulos e nome, Messias. O termo Messias literalmente significa ungido, poderia ser aplicado a qualquer pessoa que ocupasse o ofício por dom, graça e unção de Deus. Desse modo, em sentido técnico, ele poderia ser aplicado a todos os líderes de Israel, em especial reis ungidos. Em Isaías, predisse que Ciro, rei da Pérsia, é o agente divino da reconstrução de Jerusalém. Como consequência, ele é chamado de ungido do Senhor, Isaías 45:1. Deus diz, ele é meu pastor, e eu levantarei esse homem em minha retidão. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os exilados. Aqui o texto de Isaías ainda continua 44:28, 45:13. Embora a ideia esteja explicitamente difundida no Antigo Testamento, o termo Messias para designar o líder por excelência ocorre raras vezes. Por exemplo, Daniel 9:25, 26. Muito interessante, né? Muito bom. Então, é um estudo muito histórico, profundo. Messias Levítico, filho do homem. Vai continuar aqui, ó. O servo do Senhor. O profeta como Moisés. Outros termos, Elias. Sinais e provas do Messiado, a obra do Messias. Então, traz-se também a respeito de uma cristologia, trazendo os termos, o conceito messiânico da obra de Cristo aqui na Terra. Então, nós temos aqui ó, os livros à prova do Antigo Testamento, gente, no apêndice, tá bom? Termina o livro aqui. Temos aqui os livros apócrifos, os livros pseudopígrafos, o apêndice C, Tratado da Mishiná, do Talmud, da Tosefita, as divisões mishnaicas, Alberakot, Apea, Demai, Kilaim, Shevit, Perumot. Interessante, né? Então é muito histórico a crucificação, um relato aqui, a oração judaica diária, a exclusão dos cristãos judeus, apêndice F, que é a literatura apocalíptica e as escrituras inspiradas. Então, meus queridos irmãos, ó, a interpretação da literatura apocalíptica, como funciona a erudição, uma bibliografia bem extensa. Então vocês podem ver que é um livro muito bom pelo conteúdo que eu passei para os irmãos aqui no vídeo. Ó. Temos aqui ó, mais algumas publicações da Shed, Teologia Primeira, Deus, Escritura e Hermenêutica, ó, Robert Curve, a teologia que estou doido para pegar, comprar. Gerard Blay, a Igreja, um Relato Teológico e Histórico. História da Teologia Cristã tem esse livro, um livraço. E a trilogia Evangelho e o Reino, Evangelho do Apocalipse, Evangelho de Sabedoria. Chegamos aqui no final de mais um review. Então, meus queridos irmãos, espero que esse vídeo possa lhe abençoar. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.